Bueno, tá gravando agora. Agora todo mundo sabe que é a cachorra da Julian. Tá pra sempre eternizado. Tá sim. Esperar Tá, só. aqui ó, minha cachorrinha. Esperar só até 8, 6 e meia, mais ou menos. Aí a gente dá isso aí. Desculpa, acordei cedo hoje. Ai, Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Noeli. Claro, Noeli, Bianca, Olá, gente. Boa noite. Helena. Sejam bem-vindas. Bem-vindo ainda não tem nenhum. Bem-vindas, Não, bem-vindos. bem-vindas. Bueno, gente, hoje vamos ter uma aula então que é extremamente importante. Na realidade, como a gente diminuiu um pouquinho o tempo da aula, que na realidade vocês estão corretos, né? O errado somos nós que queremos começar antes. Mas é para tentar ficar mais. Porque essa aula era bom dar com os dois conteúdos juntos, mas não tem problema. Tudo bom, Renato? Não tem problema a gente dar aulas separadas, tá? Até porque eu também o conteúdo da próxima aula está diretamente ligado a isso aqui. Na realidade, é uma consequência de tudo isso que a gente já viu. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar mais específico com o absolutismo, tá? O que é o absolutismo, gente? Falando assim solto, mas eu quero que vocês entendam o que é a, o conceito de absolutismo. Então. O que é o absolutismo dentro da modernidade? Se a gente viu semana passada que a fórmula, o pensamento filosófico da modernidade está em adentro, junto com a questão da reforma não, do renascimento cultural e a revolução científica, a reforma protestante está ligada à questão religiosa, o absolutismo é a questão política, é a ideologia política, podemos dizer, o mecanicismo político que a gente vai ter nesse momento na modernidade. E como qualquer coisa na modernidade, como eu já falei para vocês na aula anterior, a Julian também comentou com vocês, na modernidade a gente mantém na realidade elementos do período anterior, que é a Idade Média, e também coisas que vão se modificando, dinâmicas que vão se modificando. Aqui, o absolutismo, a gente já pode perceber pelo próprio nome que a gente vai estar trabalhando com uma forma política extremamente, além de autoritária, concentrada. E dentro do absolutismo a gente vai ter uma coisa nova que não existia até esse momento, tá? Que a gente vai vendo ao longo da aula o que a gente está falando, tá? Então, absolutismo, como o próprio nome diz, é a ideia de um poder absoluto, tá? E esse poder absoluto, essa centralização de poder, vai estar na mão de quem? É uma pergunta que eu faço para vocês. Esse poder absoluto vai estar na mão de quem, na realidade? Do rei. Maria, a Maria falou uma coisa que normalmente é o que a galera trabalha, é que a galera entende como absolutismo. Não necessariamente é o rei, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Normalmente é, mas não é necessariamente porque o poder não está no rei necessariamente. O poder vai estar numa coisa nova, que é a coisa nova que surge a partir do absolutismo, do antigo regime, que é o Estado, certo? Então vocês têm que entender que na realidade o poder e a centralização desse poder, esse poder absoluto que a gente vai ter, vai ser na mão do Estado, certo? E obviamente, como grande parte desses estados, quem vai comandar é monarquias reais, certo? Então por isso as pessoas confundem que é o rei, mas na realidade não é o rei, é o Estado. Eu dou um exemplo para vocês como isso não, como não é o rei ou a rainha no caso. Nós vamos ter um país, por exemplo, que vai ser durante a primeira metade do século XVI, XVII, chamado Países Baixos, que na realidade não é um país, é um estado de várias repúblicas, é o que a gente pode chamar de uma primeira república, tá? Os Países Baixos ele não tem um governante centralizado. Quem comanda é uma assembleia, certo? É uma assembleia de mercadores. Então, para vocês entenderem
que não necessariamente está ligado a um poder real, está ligado a esse poder centralizado ao Estado. Então isso que eu quero que vocês entendam. Esse poder absoluto é do Estado. Normalmente é das monarquias, vai acontecer de ser das monarquias que vão comandar, aí, representado pelo rei ou também por rainhas, tá? Mas a essência é o Estado, certo? Então vamos começar ali pelo absolutismo, justamente naquele confronto que a gente vai ver que vai se estender durante a Idade Média. Vocês vão ver que a religião vai estar extremamente em conjunto com esse poder do Estado. Na realidade, a religião vai virar um aspecto desse Estado. O Estado agora vai ter uma religião oficial, coisa que não tinha, né, necessariamente anteriormente. Agora tu tem que ter uma religião oficial desse Estado, ou católica, ou protestante, o que seja, certo? Então tu vai ter o apoio da nobreza, essa classe social que está no poder, mas o também apoio, sobretudo financeiro, da burguesia, certo? Então o poder desse rei vai ganhar a igreja, vai ganhar normalmente do poder da igreja. Que a gente tinha aquele confronto durante toda a Idade Média que eu comentei com vocês. De um lado a gente tinha um poder papal, do outro a gente tinha um poder do rei, e normalmente esses dois estavam em confronto para ver quem comandava de verdade a sociedade. E isso durante a Idade Média gerou inúmeros confrontos, e durante a Idade Moderna vai se intensificar, principalmente pelo poder crescente monetário da burguesia. Tu vai ter o poder real, o poder dessa centralização do Estado, se prevalecendo ao poder da igreja, certo? Então tu tem essa centralização de poder na mão do monarca, ok? Então a gente se livra desse poder da igreja, do papa, e a religião vira uma política de Estado. Então agora tu tem uma religião estatal. Tu tem o papa, tudo bem, que vai ser o líder da igreja católica, mas dentro do reino, quem comanda a igreja, quem designa os bispos, tudo é o rei, não é o papa, certo? Ok? O poder centralizado do Estado. Então, o que eu tinha comentado para vocês, o Estado é o objetivo desse poder absoluto. E normalmente o rei, aqui ficou até uma questão até, podemos dizer, machista, porque eu botei só rei na realidade, mas é rei, rainha, ou qualquer outra centralização política, como por exemplo essas que eu falei para vocês da Holanda, dos Países Baixos, né? Então a gente tem o rei sendo o primeiro cidadão. Sendo o primeiro cidadão, ele é o que comanda esse Estado, certo? E aqui a gente tem as coisas novas que a gente vai ter. Para ter esse Estado, a gente vai ter que formalizar coisas que representem esse Estado, o poder desse Estado. Então tu vai ter, por exemplo, agora um código de leis unificada, uma língua. Isso aqui é muito importante. Tu tem que imaginar que dentro, por exemplo, da Idade Média, vamos pegar aqui a França, por exemplo, o Reino da França. Cara, tinha regiões que os caras não falavam francês, falavam a língua específica daquela região, certo? Eles estavam ligados por laços feudais, não estavam ligados por laços culturais, certo? Então não necessariamente se tinha uma linguagem unificada. Essa questão da língua aqui, por exemplo, na Espanha vai dar um merdeiro gigantesco, porque cada lugar falava um lugar. Para vocês verem um exemplo disso, o grande reino que a gente vai ter na Espanha no período da unificação, que a gente vai vendo melhor na próxima aula, é o reino de Castela. E não é à toa que as pessoas não falam espanhol. Se você se ligar, as pessoas falam o quê? Castelhano. O que é o castelhano? A língua de Castela, certo? Então, por isso que a gente vai ver se formalizar. E até hoje, tu tem, por exemplo, nos Países Bascos, eles falam o euskera, que é a língua dos Países Baixos. Tu tem os catalães falando catalão. Por quê? Porque cada localidade dentro desses reinos falava um dialeto diferente, certo? Então, nesse momento, a gente vai ter essa unificação das línguas. Fronteira, gurizada. Isso é extremamente importante. É nesse momento, definindo esses estados, que a gente inicia o processo de delimitação dos limites desse estado. Até onde vai o reino da França? Até onde vai o reino do Império Austro-Húngaro? Até onde vai os reinos da Espanha? Não é à toa que nesse momento, por exemplo, tu vai ter o início de grandes tratados de limites territoriais, certo? E, consequentemente, se tu tem uma fronteira, o que tu tem que ter necessariamente na fronteira para defender o teu espaço, o espaço do Estado? Um exército pago. Anteriormente, o que tu tinha? Tu tinha os nobres guerreando por laços de vassalagem, de suzerania vassalagem, tinham que lutar por aquele suzerano, e agora não, tu tem o Estado, um exército profissional por esses estados. Além desses exércitos profissionais, acontecia diretamente a contratação de exércitos mercenários, então se vendia. Por que acontece? Tu vai vendo que a nobreza começa a não ter serventia dentro da Europa. Cada vez mais ela fica obsoleta dentro desse sistema.
E o que nobre sabe fazer, além de parasitar? Além de parasitar, o que nobre sabe fazer? Guerrear, encher o saco, brigar. Não é à toa que nesse momento começa a acontecer uma quantidade gigantesca de confrontos dentro da Europa. E esses nobres, normalmente a baixa nobreza, eles começam a ser pagos para lutar por outros estados, certo? Por diversos estados. Esses são os exércitos profissionais, tá? Como eu falei para vocês, a religião como um braço de Estado. E uma outra coisa que eu não coloquei, e fica bem exemplificado na questão da França, que a gente vai trabalhar depois, é a questão das cortes. Como a nobreza cada vez fica mais obsoleta, mais agressiva também, porque ela acaba não tendo muita serventia dentro desse Estado que vai sendo criado durante a Idade Média, o que o rei faz? Tu traz teus inimigos para próximo de ti. Para controle dessa nobreza, tu cria o quê? As cortes. Até esse momento, gurizada, nada aquilo que vocês se lembram de um palácio do rei e vários nobres viviam. Não, os nobres cada um viviam nas suas localidades. Agora, nesse momento, sobretudo, o maior exemplo disso, acho que fica muito bem representado, é o Palácio de Versalhes, que vai ser construído nesse momento. O Palácio de Versalhes, na realidade, ele é gigantesco porque ele tinha que abrigar uma cacetada de nobre para não fazer revolta e não encher o saco do rei. Por isso que criavam lá um monte de cerimônia para cada para questões da nobreza dentro da corte, um cerimonial sharpíssimo, insuportável. Se vocês verem os filmes que a gente vai indicar para vocês, isso fica acho que latente. Maria Antonieta é um dos exemplos disso, de corte, dessa corte grandiosa. Que Maria Antonieta, elas obviamente, o filme como é o nome daquela mulher? Sofia Coppola. Esse é o nome dela. Sofia Coppola. Da Sofia Coppola. Ela é uma coisa gigantesca, assim, é suntuoso. Isso depois do rei Luís XIV, que é o rei Sol, né? Já indo aí na derrocada dessa burguesia, né? Mas no sentido era que era só uma coisa figurativa, era uma figuração daquilo ali. Não representava nada, eles não representavam nada, eles eram literalmente figurativos nesse jogo, nessa peça que o rei cria, né, nessa época. Gente, na realidade essa aula ela devia ter quatro, porque a gente normalmente trabalha com formação das quatro grandes monarquias, podemos dizer assim, do período absolutista, tá? Mas a gente vai trabalhar dois hoje, porque tem mais a ver com essa questão absolutista, e são os grandes expoentes dentro desse questão absolutista, e dois a gente vai trabalhar na próxima aula, porque está ligado diretamente ao assunto da próxima aula, que é a expansão marítima, tá? Então vamos falar hoje de França e Inglaterra, rapidamente, dar um panorama desse absolutismo, dessa formação dessas monarquias e desse absolutismo, para daí na próxima aula a gente trabalhar com Portugal e Espanha, certo? Então França a gente vai ter, gurizada, os conflitos religiosos entre a burguesia calvinista, como eu falei para vocês, na França a gente tem uma especificação do calvinismo, da religião protestante de João Calvino, que são os huguenotes. E essas, sobretudo por causa da questão da predestinação divina, do Calvino, pela questão do trabalho, da possibilidade de ascensão espiritual pela questão do trabalho pós-morte, tu vai ter dentro da França uma aceitação muito grande dos calvinistas, principalmente na classe burguesa, que está crescendo a partir desse momento. E tu tem em confronto com isso uma nobreza conservadora católica, certo? E por isso vai acontecer diversos confrontos dentro da Europa, dentro da França, tá? O mais significativo deles, que sem dúvida nenhuma é uma das histórias mais terríveis que se teve dentro dessas guerras religiosas em toda a Europa, é a chamada Noite de São Bartolomeu, que vão ser assassinados milhares, se eu não me engano é 30, 40 mil pessoas numa única noite, calvinistas, tá? Pelo que o rei manda matar, e assassinados calvinistas na França. Inicia em Paris, mas depois nos outros dias vai se estabelecer por toda a França, certo? E somente em 1598 a gente vai ter uma garantia de liberdade religiosa. Então, imagina, todo esse confronto desde o início do protestantismo, lá em 1517 com Lutero, até 1598 existe uma série de conflitos na França
e a garantia de liberdade religiosa só vai se estabelecer em 1598. Isso é fundamental para uma estabilização do Estado francês e a possibilidade de ascensão do absolutismo como política do governo, certo? Alguma coisa que tu quer falar, Julian? Desculpa. Não? Não, Posso seguir? Então a gente vai ter, e aqui fica bem exemplificado, tá? Como não necessariamente está na mão do monarca, certo? Na França é um exemplo muito claro disso, porque a gente vai ter como grande nome no início dessa fundação da monarquia francesa, como um Estado absolutista, o cardeal Richelieu, que era o primeiro-ministro do rei Henrique IV, e ele vai retornar à perseguição a esses protestantes. Então ele revoga o Edito de Nantes e principalmente com a figura do Colbert. Tá? O Colbert é o ministro também francês, o ministro da economia, se não me engano, da França. E aqui a gente tem que explicar um pouco do que é o mercantilismo, tá? Que a gente vai explorar melhor na próxima aula. Mas, sobretudo, nesse primeiro momento, vocês vão ver que a França ela demora muito mais do que, por exemplo, Portugal e Espanha, que já estão na Europa há quase 150 anos. Então a gente vai ter uma expansão marítima francesa, justamente porque a França demora para. Isso você tem que botar uma cabeça para você, já dando um spoiler da próxima aula, gurizada. Para ter expansão marítima, tu tem que ter Estado unificado, tu tem que ter absolutismo. Não é à toa, já dando spoiler da próxima aula, que o primeiro Estado unificado vai ser o primeiro a realizar expansão marítima europeia, certo? Porque esses incentivos fiscais, mas sobretudo de terras, da busca por novas colônias, a busca por metais preciosos, porque aqui tu já está num desenvolvimento econômico do capital, onde tu necessita de capital, e esse capital sobretudo nos metais preciosos, certo? E essa busca por metais preciosos, que está em escassez na Europa, vai acontecer sobretudo com essa ideia de expansão marítima europeia. Então tu tem expansão marítima francesa e ascensão da burguesia, sobretudo com o Colbert. Tá? Então, e aí a grande figura da França que a gente vai ter, aí sim como monarca, para vocês verem, ele é a representação inclusive literária do que a gente está dizendo. O Estado que melhor representa o absolutismo europeu, inclusive com todos os países, é um cara chamado Luís XIV, tá? Luís XIV tem uma frase muito famosa, que vocês já devem ter ouvido, e deixa totalmente claro o que eu quero dizer, o absolutismo sendo o Estado, o Estado sou eu, certo? Lestat, a Julian que faz francês sabe me dizer melhor. C'est l'estat c'est moi. Eu acho alguma coisa do tipo. L'état é moi. Isso, tem caído bastante, Maria. Just principalmente pela questão da intolerância religiosa, né? Um exemplo clássico de intolerância religiosa é a Noite de Bartolomeu. É uma caçada aos protestantes, certo? É uma caçada aos protestantes pelos católicos franceses, sobretudo a burguesia, a nobreza, tá? A nobreza caça essa burguesia protestante. As fondas, gente, a gente vai ter diversas revoltas de nobres anti-centralização do poder monárquico. Como é que o Luís, que eu tinha comentado, como é que o Luís XIV vai fazer isso? Cria um palácio onde vai enfiar uma cacetada de nobre lá dentro para controlar. Aí vai criar para comer, tem que fazer umas cacetadas de cerimonial, para olhar o rei, tem cor para tudo, tem comida. É um saco, gente. Vocês não têm noção. É bizarro. Tu vê os filmes, é bizarro tu ver o cerimonial dentro de Versalhes. É completamente sem Eu até cabimento. posso fazer uma curiosidade. Esses dias eu tava vendo como. Porque os partos, antes, essa era do Luís XIV, elas eram feitas. Partos, digo, nascimento, né? Elas eram feitas. As mulheres normalmente elas ficavam acocadas, né? Elas não ficavam deitadas como hoje em dia as mulheres ficam deitadas. E esse processo de ficar deitada, da mulher deitar e ter o parto dessa forma, ela foi a partir desse momento porque o rei queria ver a criança nascer, por exemplo. Então, a mulher se torna ali mais uma coisa gesto, tipo, eu quero ver o bebê nascer, não importa se isso dói menos ou dói mais, mas é o meu espetáculo. Então, a partir desse momento, as mulheres começaram a ter filhos deitadas por esse motivo, que é um motivo muito idiota, mas naturalmente, digamos assim, a mulher não tinha nisso, a mulher tinha normalmente afocado
né? Enfim, mas isso é um exemplo de uma coisa que mudou, de uma tradição que se tornou obrigatória por um capricho de um rei francês. Isso, gente, várias mudanças que até hoje, na realidade, a gente tem várias coisas, como falou a Jaqueline. Se eu não me engano, é nesse momento que tu tem uma distribuição, por exemplo, da higiene, de questões, por exemplo, de etiqueta, onde inicia todo o processo de etiqueta, os garfos, facas, nesse momento iniciam a ser utilizados. Então, tudo isso, por uma questão de higiene, principalmente, até porque a gente vem de períodos fortes de peste anterior a isso, mas é bizarro, assim, eu não consegui achar o filme na internet pra vocês, tá? Mas tem o filme do Luís XIV, eu não me lembro o nome do filme certinho, mas tem um filme do Luís XIV que é a ascensão do Luís XIV ao trono, tá? E ele trabalha tanto com Richelieu, mas principalmente com Colbert, tá bom? Alguma dúvida ficou, gurizada? Posso passar? Podemos? Vamos lá. Ó, aqui a foto do Luís XIV e aqui a foto do Palácio de Versalhes, que é o maior símbolo que a gente tem do poder absolutista na França, tá? Ele vai se tornar então sede do governo em 1862. Tu vê como é assuntuoso, tipo, a foto deles, eles comparam com a do Renascimento lá, com o cotidiano burguês e tudo mais, vocês vê como a diferença que é de assuntuosidade. Olha o tamanho das roupas dele, pra mostrar que ele é uma pessoa enorme, grande. Ele nem podia ser uma pessoa grande, mas as roupas e esse vestimenta dele é uma demonstração do poder dele, é uma coisa também figurativa. E Versalhes também é um exemplo disso. Os cabelos, vocês podem perceber que a gente não tem Versalhes, não existe muralha mais, gente. Diferente do que tu tinha castelo na Idade Média, é um palácio moderno, não tem a arquitetura se modifica às necessidades da época. Eu vou deixar, tu quer falar de a França. Quer? não, daí nesse a Inglaterra, daí a Julian fala melhor pra vocês, que ela tem um conhecimento muito maior que o meu na ilha britânica. Eu quero voltar um pouquinho para Inglaterra, porque a França, a gente até falou na aula de Idade Média, o Bruno falou na aula de Idade Média sobre a criação do reino, do processo médio dos francos, etc. Mas a Inglaterra foi um exemplo que a gente não passou. Então eu só vou passar um pouquinho por cima, para vocês entenderem a linha do tempo da Inglaterra até o absolutismo. Então, a Inglaterra ela foi, digamos, invadida, ela se inicia pelos anglo-saxões e lá no começo da Idade Média, lá no comecinho mesmo, e no meio, entre o século IX, século X, por aí, ela é invadida pelos normandos, com Guilherme Conquistador, e a partir daí começa, digamos assim, a centralização da Inglaterra. Só que nesse momento, mesmo com a invasão dos normandos, existia até o século XI, por aí, uma divisão da Inglaterra em 4 partes. Então ela era 4 reinos diferentes, digamos assim. Eu acho que a partir com o Eduardo, o rei Eduardo, ele unifica, ele tem uma centralização, ele unifica esses 4 reinos. E desculpa, não com o Eduardo, com o Henrique II. E aí, ok, isso acontece na Idade Média, né? A questão da Magna Carta, que é das diferenças entre a França e a Inglaterra, a questão do absolutismo, porque que na Inglaterra, quando a gente aborda essa questão, é diferente. A França é um exemplo clássico, como o Lucas falou, de um poder totalmente centralizado. Não é. A Inglaterra ela tem, em certa medida, o absolutismo, com os Tudors, principalmente, só que isso não acontece de forma plena por causa da Magna Carta, que foi uma tentativa da nobreza lá nas guerras entre a França e a Inglaterra. Tá com ruído? Tá ruim, Lucas? Tá um pouquinho com ruído. Tá bom. Deixa eu tirar
fone, então. Peraí. Vou tirar dos meus fones. Tá, vocês estão me vendo melhor agora? Tá com menos chiado? Sim. Tá. Tá bom. Tá, então a Magna Carta ela é uma tentativa dos nobres dos nobres do clero, do clero de retomar esse poder que vinha sendo na Idade Média, né, no século XIII, uma subida de uma potencialização da centralização da Inglaterra. Então os nobres e o clero, só resumindo um pouco do que é a Magna Carta, mas ela é uma tentativa então dessa camada de que o rei não tomasse tanto o poder e não usufruísse de um abuso total, né, desse poder. Então, o João Sem Terra, na época, ele assina a Magna Carta acuado, e a partir de então, existe uma coisa que existe na Inglaterra até hoje, que é o parlamento. O parlamento, então, ela é formado de, digamos, de duas camadas, que é os lords e os comuns, que os comuns faz parte a burguesia e dos lords, então, é a nobreza e tudo mais. Esse parlamento, a partir desse momento, ela começa a ser importante, digamos assim, no absolutismo, porque ela impede um pouco que o rei ou a rainha, no caso da Elizabeth ou da Maria Stuart, tomasse o poder total como o Luís fez na França. A Guerra dos 100 Anos, que a gente falou lá na aula de Idade Média, no final da Idade Média, que ela é uma guerra entre a França e a Inglaterra, ela também enfraquece os nobres. Por quê? Porque a Guerra dos 100 Anos ela foi uma demonstração da conquista da Inglaterra frente à França. Então, o ganho do exército inglês frente à francesa, ela meio que tomou como como é que a gente pode dizer, um mérito da monarquia inglesa. Então, isso enfraqueceu um pouco os nobres e consequentemente, o parlamento. E a Guerra das Duas Rosas é uma guerra bem extensa, que eu vou tentar resumir um pouco aqui, porque ela é tão complexa que ela inspirou até o Game of Thrones. Não sei se vocês já viram Game of Thrones, mas a Guerra das Duas Rosas ela é uma inspiração pro Martin para fazer, porque é os Lancaster versus os York. Então, até o nome é parecido, porque os Lancasters, no caso da guerra na Game of Thrones, são os Lannister e os York são os Stark. Mas na Guerra das Duas Rosas, então, existe esse embate, que são essas duas famílias, que são ramos de uma dinastia, que era a dinastia Plantageneta. E é basicamente uma crise de sucessão depois da morte do Eduardo III e a sucessão do Henrique VI. Essa disputa de poder, que uma hora subia outro subia outro e assim por diante, ela tem o final dela, como o final, digamos, na metade ali, os York tomam o poder real. Aí, só que após a morte do Ricardo, que era o último York, os Lancaster meio que, digamos, apostam nos Tudor, que então eu acho que o Henrique, a gente falou na aula passada sobre a reforma, que é um Tudor. Então a gente pode ver que o Lancaster, na verdade, eles foram os vitoriosos no final da Guerra das Duas Rosas, e dá início à dinastia Tudor, que vem depois com o Henrique, o Eduardo, a Elizabeth, e eles são, acho que o Henrique VIII e a Elizabeth, eles são o ápice do que é a Inglaterra, do que é o absolutismo da Inglaterra. A Elizabeth I foi uma das que impulsionou o mercantilismo, a Marinha Britânica, e deu início ao processo da colonização das 13 colônias lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Então, a Inglaterra conseguiu centralizar o poder, mesmo com o parlamento, mesmo com o controle do parlamento, que vai aumentar com o tempo. A gente vai ver depois nas próximas aulas com a Revolução Gloriosa que o parlamento ela tem uma expansão desse poder dela, que é hoje na Inglaterra a Rainha Elizabeth é um símbolo, né? Ela é uma figuração, na verdade ela não tem Não é a mesma, tá, gurizada? ela não tem o poder para fazer mudanças drásticas
na Inglaterra, ela é mais um símbolo de um país que segue, mas ela não é uma chefe de Estado realmente, sabe? Ela não tem quem tem essas decisões normalmente é o primeiro-ministro. Então existe uma diferença que começa a partir dessa época, né? Depois a gente vai ver com a Revolução Gloriosa, enfim. O Henrique VIII, a gente falou do ato de supremacia. Já, não, pode passar, a gente já falou sobre o lincanismo, daí ele se torna o chefe, né, da igreja anglicana. Eu vou só pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente ter uma noção da linha do tempo. Então, o Edward e a Elizabeth, eles fazem mudanças na questão da igreja anglicana dentro da Inglaterra. Eles adicionam, por exemplo, a obrigatoriedade de se falar inglês dentro da igreja, na Bíblia. A Elizabeth, ela vai mais a fundo ainda e ela faz as 95 teses dela, que é sobre a intenção de adicionar alguns dogmas calvinistas dentro da igreja anglicana, mas permanecendo um pouco na questão católica, né? Existe uma mistura entre esses dois, entre o catolicismo e o anglicanismo. A Maria Stuart, que é a irmã da Elizabeth, que veio antes da Elizabeth, que é a chamada Maria Sangrenta, ela vai tentar restaurar o poder do poder católico, Roma, dentro da Inglaterra, mas que não vai ser muito bem sucedida, porque Elizabeth vem com força depois. A gente tem que ter uma noção que eram duas mulheres. Eu acho que isso é uma das questões. Que a Maria Stuart, ou a Maria Sangrenta, ela era... Maria Stuart, não, Maria Tudor. Ela era uma mulher e ela era católica, então a pressão contra ela era bem massiva. E a pressão para que a Elizabeth, que era protestante, voltar, no caso anglicano, né, voltar, era bem maior. Então a Elizabeth consegue o trono, e aí dentro desse reinado da Elizabeth, acho que a gente pode assim apontar como coisas importantes para a gente saber que é a Invencível Armada, que é a disputa da Inglaterra contra a Espanha, que é causada, começa com a Elizabeth negando o casamento com o rei da Espanha, que eu não lembro o nome agora, mas ele era o marido da Maria, a Maria Tudor. E claro, tendo em mente que a Espanha é católica, que a Espanha, sendo católica, ela tinha apoio de Roma. Então, nessa questão, era uma tentativa da expansão da Espanha, obviamente, para a Inglaterra, e uma questão também de catolicismo versus a igreja anglicana, né? Mas que não deu certo, obviamente, porque a Elizabeth esmagou a Invencível Armada, como era chamada, a Espanha. E a partir desse momento, como a diferença da França para a Inglaterra, eu acho que dá para se dizer em todos os aspectos da Europa que o absolutismo ele tem aspectos diferentes em cada local. Não tem como tu criar um modelo do absolutismo na Europa, porque isso é muito difícil de falar. Cada um teve um aspecto diferente, como na Inglaterra teve o parlamento para limitar o poder absolutista, mas na Inglaterra, as revoluções a partir do século XVI, XVII, elas vão... Isso a gente vai falar isso nas próximas aulas, tá? Só para introduzir. A revolução do Cromwell, que é a questão só de demonstrar que se tem um ápice do absolutismo com Tudor, mas esse ápice ele assume que ele vai decair uma era. Então, é um ápice, mas que é perseguido depois com os Stuart, uma questão de diminuição do poder do rei e o aumento da nobreza, né? Eu acho que outra coisa que eu esqueci de falar também é que os nobres, por que também que não teve uma questão de como é que a gente pode dizer, do rei ter sido tão forte na França e menos na Inglaterra. Eu acho que outra coisa que a gente pode dizer sobre isso é que na Inglaterra os nobres, eles não eram tão parasitários quanto eles eram na França. Eles eram nobres que se metiam a ser burgueses. Então o rei ou a rainha não conseguia fazer esse jogo, eles não conseguiam intermediar, eles não eram necessários para isso. Então eles não tinham tanto poder
político-religioso naquela questão, porque eles não eram tão necessários nessa questão. Então essa é uma das comparações que a gente pode fazer com a França, de por que a França teve um poder mais acentuado e a Inglaterra não teve. Acho que é isso. Só pra gente terminar então, gurizada, ligeirinho agora. Falar pra vocês talvez o conflito que resume tudo isso que a gente comentou na aula de hoje, tá? Tanto na França quanto na Inglaterra, tu vê essa disputa que vai ter uma disputa religiosa de uma nobreza em decadência cada vez mais. Essa nobreza que na França é nítido o panorama parasitário dela. Na Inglaterra, como a Julian falou, na Inglaterra isso é muito forte, essa questão do enfraquecimento da nobreza, e aí tu vai ter um aburguesamento, porque vários burgueses vão começar também a comprar títulos nobiliários, títulos de nobreza, porque não tem nobreza, acaba tendo um número muito pequeno de nobres dentro da Inglaterra, porque vai ter duas guerras, os caras vão se matar a grande parte deles. Então, por exemplo, tu sai de uma guerra de 100 anos, que é a Guerra dos 100 anos, que tem 114, não tem 100. Sai da Guerra de 100 anos e posteriormente tu entra num conflito entre duas casas nobres, de nobres, tu vai destruir, praticamente dizimar a nobreza do... A nobreza, tem tudo gravado, tá, gente? Vai rolar tudo gravado. Então essa nobreza cada vez fica mais fraca e eles vão se inserindo dentro do processo de aburguesamento, certo? Então aqui dentro da Guerra dos 30 Anos, o que vai acontecer? A Guerra dos 30 Anos, na realidade, gurizada, vai ser uma guerra entre as dinastias mais poderosas que a gente vai ter dentro da Europa, que é a dos Habsburgos, que vai acontecer, que é a dinastia principalmente da Espanha e do Sacro Império Germânico, que controlava esses dois territórios. O Sacro Império Germânico pega ali a Império Austro-Húngaro, pega ali o que a gente conhece hoje como Alemanha, uma parte da Polônia, pega toda aquela região do centro da Europa ali, certo? E contra os Bourbons, que é o pessoal da França. Não necessariamente eles eram protestantes, tá? Ali tá um pouco, inclusive tá um pouco errado essa ideia de que os Bourbons eram protestantes. Em muitos momentos os Bourbons, inclusive, perseguiram os protestantes, tá? E tu vai ter então a vitória dos Bourbons, e é aí que surge grande parte das dinastias borbônicas, inclusive os Bourbons vão dominar a parte do Sacro Império Germânico, inclusive uma região também da Espanha, e a partir disso tu tem a desestruturação do que era o Sacro Império Germânico na Idade Média, e esse Sacro Império Germânico vai virar diversos principados que posteriormente vai acontecer a unificação desses vários principados e vai se tornar o que a gente conhece hoje como Alemanha. Tá? E aqui um marco extremamente importante que é o chamado marco, que é a Paz de Westfália, de 1648. O que é essa Paz de Westfália? É a primeira vez, talvez, que a gente tem em toda a Europa a definição de territórios, demarcação de territórios, certo? Delimitação de fronteiras. Isso fica evidente dentro desse pragmatismo que a gente tem de absolutismo crescente dentro da Europa, certo? Só isso na Guerra dos 30 Anos, tá? Certamente foi uma das guerras no século XVII, foi certamente a guerra mais violenta que a gente teve na Europa, tá? Ela é extremamente violenta, principalmente por esse caráter religioso que a gente vai ter também dentro dos conflitos. Alguma dúvida vocês têm, gente? Eu sei que vocês têm que ir lá para a aula do Danilo daqui a pouquinho, mas se vocês não tiverem nenhuma dúvida, alguma coisa, nós temos exercícios depois, só falar rapidinho para vocês aqui. Falar para vocês aqui, botamos alguns exercícios, poucos, tá? Porque agora como tem a questão das listas, a gente está procurando também não sobrecarregar vocês também com muitos exercícios. Então a gente colocou 4 exercícios trabalhando do que a gente viu hoje. Façam só os de absolutismo, tá? Porque tem de mercantilismo também. Mas daí de mercantilismo a gente trabalha na próxima aula, beleza? Aqui o gabarito eu botei nós botamos 3 documentários aqui, um específico sobre o massacre de São Bartolomeu, um documentário sobre as rainhas a Maria e a Maria Tudor e a Elizabeth I, tá? E o outro documentário que é sobre o Palácio de Versalhes, específico para vocês verem essa ideia da dominação do rei pela ideia da corte, tá? Dessa ideia da corte, do controle da nobreza. Cruzada? De minha parte era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato, como sempre.
Quinta-feira eu, o Giga e o Marcelinho, acho que vamos dar as aulas, tá? E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vamos entrar em contato, não fique com vergonha. Tô gostando que tem um pessoal entrando em contato, massa, é isso mesmo. Entre em contato para tirarem dúvidas. E era isso, só agradecer a atenção de vocês. Desculpa ser meio corrido assim, a gente teve que dar esse corridão, mas vocês estão super certos. Se quiserem começar 6h30, é o horário mesmo e a gente que tem que se organizar para isso, tá? Mas eu sempre pergunto antes justamente para não acontecer embate de horários, tá? Beleza? Se tiverem qualquer dúvida, estamos aí. Tranquilo? Um beijo grande para vocês. Fiquem em casa, quem puder, certo? Usem máscara na rua. E muito obrigado. Como sempre, foi um prazer gigantesco. Beijo grande para todos e todas. A Julian também tá mandando beijo, mas ela não consegue falar, mas ela tá mandando beijo, né, Julian? Manda um beijo na câmera aí. Aí. E aí, Jujubes?